Bom dia, gente. Você já deu um bom dia para o seu irmão? Graça e paz seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Parece um jargão a cada semana, mas o quanto que nós precisamos avançar em conhecimento. Diga, conhecimento é libertador. Conhecimento é poderoso. Amém? À medida que nós conhecemos aquilo que Jesus já nos deu, já nos entregou, aquilo que Jesus já fez por nós, é extremamente poderoso. E louvo a Deus por esse tempo, por esse momento aqui, que nós como igreja estamos adorando o Senhor. E como o Rogério falou, eu não vim para adorar, eu sou um adorador. Amém? Tem gente que só adora aqui. Tem gente que não sabe adorar nos perrengues, nas dificuldades. Isso é algo que Deus quer ensinar à igreja. Deus quer ensinar a cada um de nós. Para que a gente se mova em fé. Diga comigo, em fé. Diga em fé. Esse é um instrumento que a gente usa ainda muito pouco, aquilo que Deus nos deu pela obra, né, da redenção, a fé que traz a certeza para que nós possamos, acessar tudo aquilo que já nos foi dado, confiado. Eu gostaria de continuar compartilhando com vocês o que nós compartilhamos um pouquinho na semana passada, e sobre graça salvadora, sobre graça santificadora. Continuamos na nossa leitura no livro de Atos, e a gente vê coisas ali extraordinárias, irmãos. E a pergunta é, por que nós não estamos, de repente, acessando essas coisas que esses irmãos acessaram? Que essa igreja, esse povo acessou. Você já parou para pensar sobre isso? Por que não? Deus mudou? Diga, Deus é o Deus de ontem. Nós acabamos de cantar, sim ou não? O mesmo de ontem, o de hoje, diga hoje. Diga, hoje Deus tem algo para liberar para a sua vida. E Ele vai continuar liberando amanhã, no futuro. Amém? Mas eu estava ali, irmãos, estremecendo na presença de Deus. O quanto que a gente repete e não entra naquilo que precisamos entrar. Eu falei, meu Deus do céu. E a igreja será arrebatada. Irmão, tu está preparado mesmo? Com entendimento para o arrebatamento? Num piscar de olhos. Meu irmão, se for num piscar de olhos, ele vai frustrar muitos de nós. Ele vai frustrar muitos de nós. Eu não estou querendo aqui ser pessimista, até porque esse não é o nosso lugar na fé. Mas é para que haja entendimento. Você vai precisar nesse tempo, diga, nesse tempo, do hoje, fechar os seus ouvidos, para parar de ouvir tudo aquilo que vai confrontar a verdade da palavra de Deus. Se você não fechar os ouvidos, não é uma negação no sentido, não existe, não é isso. É a apropriação daquilo que a palavra de Deus afirma. E você vai ter que escolher, ou você vai ficar com as narrativas, com aquilo que fala, com aquilo que se noticia, ou você vai ficar com a palavra de Deus. E Deus nos chamou para ficar com a sua palavra e não com as notícias. Foi isso que Josué e Caleb fizeram quando eles voltaram de espiar a terra. Se eles ouvissem o povo, se eles se deixassem se levar pela circunstância, meu irmão, eles não conquistariam o que Deus já tinha dito que tinha entregue. Porque o relatório foi, não dá, nós não vamos conseguir, são fortes, são gigantes, são poderosos. Ei! Josué e Caleb deram eu posso perceber um grito, ei, para com isso! Para com isso! O Senhor já nos entregou como pão nas nossas mãos. Hoje um amigo, ele não me mandou hoje, me mandou, sei lá, alguns dias atrás, ainda não tinha aberto.
Eu vou te falar uma coisa. Se tem uma palavra que eu sei que Deus deu para mim, para minha casa, para minha esposa, é essa. Eu vou entregar os seus inimigos como pão nas suas mãos. Você sabe por que nós estamos aqui nesse espaço? Porque um dia Deus falou comigo. Você vai olhar as circunstâncias? Você vai olhar os inimigos? Aquilo que te rodeia? Quem é um pouquinho mais antigo sabe. Quando nós entramos aqui, o que existia de algo aparente, algo que era claro, não era só no sentido espiritual. Espiritual a gente tem o tempo todo. O tempo todo. Mas existia algo físico, territorial, dizendo: vocês vão entrar aqui como igreja? Não vão mesmo. E veio uma palavra de uma pessoa que era chegada a um conhecido, que diz: avisa para ele que eles estão entrando num lugar pesado. E eu os vejo como crianças. Em outras palavras, eles não têm nível de guerra, pessoas preparadas para entrar nesse lugar. Você entraria se você ouvisse uma palavra dessa? E eu perguntei: você conhece essa irmã? Não ouça tudo que todo mundo diz. Eu não estou falando para você desprezar. Eu estou falando para que você faça o quê? O que você precisa fazer? Discernir, consultar, avaliar, pesar quem disse, quem falou, o que estão dizendo. E eu perguntei: é confiável essa pessoa? Eu não queria desprezar uma profecia. Porque muitas vezes a gente, quando recebe uma palavra que nos é contrária, a gente repreenda. Está amarrado, hein? Está vencido, hein? O sangue de Jesus tem poder, hein? Meu irmão, Deus continua liberando as palavras proféticas, as liberações proféticas, às vezes para nos mostrar, para nos esclarecer, ok? Amém? Mas escute o que eu vou falar para você. Se a palavra de Deus diz, ela não vai ser. E Deus tinha me dado uma promessa. E nós vamos avançar como igreja. Eu não disse meramente como pessoa, que faz parte, nós vamos avançar como igreja. Diga: como igreja. Deus vai levar essa igreja, a Comunhão Cristã Resgate, a entrar num tempo. Escute o que eu vou falar para você. Que você vai ser desafiado pela fé a romper coisas que até então você tem ficado limitado, paralisado, desesperado, seja lá o que for. Deus vai levar você. Assim está falando que nós tínhamos outras palavras de outros intercessores, entra. Mas eu estou dizendo que cabia a nós, e aí como uma responsabilidade, de decidir. E naturalmente, a gente discerne, a gente fala: eita. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. E não é de maneira nenhuma, eu sou muito grato a cada um de vocês. Extremamente grato. A cada um, cada membro, cada filho, cada discípulo de Cristo. Mas não dá mais para a gente andar na medida de fé que a gente está andando, irmão. Não dá mais. Não cabe mais a gente andar numa medida de fé. Meu irmão, Deus está querendo escancarar, liberar coisas extraordinárias, mas a fé, às vezes, que a gente não acessa, está nos impedindo. E não vem dizer que você não tem, porque você tem, porque foi Deus que te deu. Você só precisa entender e conhecer aquilo que te foi liberado. E um videozinho que esse meu amigo me mandou, ele dizia que um general americano recebeu num confronto de guerra, recebeu uma notícia dizendo: general, nós estamos cercados, não tem nenhum lugar que nós não tenhamos inimigos. Nós estamos completamente num cerco do inimigo. Você sabe o que o general falou? Ele falou: que bom, é só atirar, não precisa nem mirar, porque vai pegar em alguém.
Se está ali, você tem que saber atirar ali. Mas se você está cercado, meu irmão, só atira. Libera, manda chumbo, porque vai pegar no inimigo. Às vezes nós estamos num cerco e nós nos desesperamos. Olha a palavra de Deus. Foi assim ou não foi com Gideão? Tem muita gente. Sabe o que Deus está te fazendo? Comigo e com você? Te levando para um cerco, para você perceber, não tem nenhuma ação, não tem homem, não vai ter presidente, não vai ter partido, não vai ter nada. É o Senhor que vai entrar com a providência. Amém? É o Senhor que vai entrar com o socorro dele, com a provisão dele, com as liberações do Senhor. Posso ouvir um amém? Nós falávamos semana passada sobre a ação ali de José, e depois eu fui ver um pouquinho do vídeo, o final do vídeo foi cortado. Eu não sei se você viu. Tá vendo como é que você não vê os vídeos da CCR? Quantos perceberam que o final do vídeo foi cortado? Lógico que você não percebeu, você não olha lá. Sabe que às vezes eu ouço aquilo que eu mesmo prego? Você sabe para quê? Não é para saber da minha performance. É para saber que eu também sou ministrado quando estou pregando. Tantas coisas, irmãos, enquanto eu estou ministrando, não estou de brincadeira, não é sempre. Vem insights do céu. Eu falo, eu sei que isso não é da minha mente produzida humana, isso é da minha mente espiritual, que se conectou com a mente do Cristo. Nós estamos conversando, estudando com alguns amigos. Diga, eu tenho duas mentes. Diga, uma mente do pecado, caída, e uma mente restaurada, do novo homem, do novo, da nova redenção em Cristo Jesus. É aqui que reside muitas das nossas batalhas. Nós continuamos lutando com a mente caída. Mas escute o que eu vou falar para você. Só é possível entrar na mente espiritual do novo homem quando você renova a sua mente natural. Por isso você precisa conhecer, ter conhecimento, ser ensinado. Nós seremos uma igreja que nós gastaremos tempo com ensino. O pulso está aí. Eu não sei porque que você não faz escola, irmão. Eu não sei o que você está ouvindo. Eu não sei onde você estava ontem, homem. Era reunião de homens. Gente, você já percebeu que eu estou meio pistola hoje, não já? Se você tinha um compromisso e você não podia vir, meu irmão, você não está liberado por mim. O Senhor é teu Senhor. Eu não mando em você, não quero mandar. Mas espera aí, pelo amor de Jesus Cristo. 2 vezes no mês, quando a gente se reúne como homens, mulheres, casais, você não pode estar. O que você está fazendo, irmão? No ano, irmão. Não, 2 meses, de 2 em 2 meses. Né? 2 vezes no mês? Perdão, gente. Só para saber se vocês estavam prestando atenção. Entendeu, irmãos? Cara, eu fico triste? Fico. Mas vou te dizer, a tristeza não vai me roubar. Se você não estiver aqui, eu vou continuar firme. Sabe por quê? Não é você que vai determinar aquilo que eu vou alcançar no Senhor. Mas eu estou dizendo, meu irmão, vem junto. Vamos junto. Amém? Renatinho ontem. Sabe o que o Renato falou aqui, irmãos? Vou falar. A gente aqui é o X9 do reino dos céus. Falou pra gente, a gente fala para todo mundo. Estou brincando, mas sabe o que é? Espiritualmente, irmão, a gente não está brincando. O Renato falou, foi ele que falou, por isso que eu vou falar. Eu só falo quando as pessoas verbalizam. O Renato falou, há 20 anos, 8 anos, desculpa, graças a Deus. Eu já quase tripliquei o negócio. Eu entendi 20. 8 anos. 8 anos. Ele falou, há 8 anos. Olha o que ele falou, eu não tenho visão. Deixa eu só, de repente, fazer uma correção. Não é que você não tem visão. Há 8 anos você não acessa as visões que Deus já liberou para ti. Nós estamos orando, eu estou orando, para que os dons sejam liberados para a tua vida. 4 horas da manhã, quarta-feira, sábado, nós estamos clamando, Senhor, nos faz viver uma igreja extraordinária, Jesus.
Não dá mais para eu ficar vivendo, Senhor. É só compromisso, é só compromisso. Não quero compromisso desprovido da presença de Deus. Eu quero que o Senhor desate sobre você. Finanças, sabe? Tudo, irmão. Tudo. É em toda a tua esfera, corpo, alma e espírito. Negócios, finanças. Não é para você ficar empolgadinho. Não é para você ficar empolgado. É para você viver fé. Fé é certeza. Deus já deu. Deus não vai dar. Deus já deu. Diga comigo, Deus já deu. Em Cristo Jesus, Deus já nos deu. Perdido aqui. Irmão. Vem cá, Renato. Você mesmo vai falar, irmão. Foi para você que Deus deu a visão, não foi para mim? Surpresa. Aqui é uma igreja que a gente faz surpresa toda hora. É verdade, irmãos. O interessante é o que eu queria que todos tivessem visto, né? Porque a gente vê uma coisa e a pessoa explicar tem um detalhe, mas quando você vê, é totalmente diferente, né? E aí Deus me mostrou, na hora do louvor, a gente louvando, um leão imenso aqui. Não era um leão qualquer. Era um leão que ficava aqui. Em cima do altar tinha uma nuvem e muitos anjos aqui. Muitos anjos, né? E foi até no final isso. Quando a gente chegou aqui para orar, né, e louvar o Senhor, o leão saiu dali e veio para cá. Ele ficou aqui no meio da gente, né? E a gente estava em volta e os anjos não entravam no meio. Eles ficavam por aqui, ó. Mas chegaram muitos anjos, né? E ficaram aqui voando e louvando junto com a gente. Foi muito lindo. Eu queria muito que todos tivessem visto. Eu vi. Ainda que não com esses olhos naturais. Eu creio. Isso é só para, sabe, nos encorajar, irmãos. Nos estimular. Porque a palavra de Deus diz que nós não andamos pelo que nós, mas andamos pelo que? Meu irmão, é porque você crê, você vê. Você só acessa porque você crê. Você viu porque você creu, Renato. E Deus tem coisas para liberar sobre cada um de nós. E você vai ficar de fora só se você quiser. Porque aí Deus, meu irmão, não entra nesse negócio. Os anjos estavam fora, porque os anjos ali continuam trabalhando e batalhando. Amém? Guardando, sabe, liberando sobre a igreja, protegendo sobre a igreja. Nós falávamos sobre José na semana passada, e como eu falei, no finalzinho, né, não foi ali completado o vídeo, teve um problema na transmissão. Mas José, ele é uma tipologia, né, é uma figura que aparece, né, como dentro de uma missão, né, José aparece ali dentro dessa, existe uma palavra, acho que está anotada aqui em algum lugar. Meu tablet deu problema, eu tive que fazer imprimir aqui a palavra. Deixa eu, estou com óculos aqui para melhorar um pouquinho. Não tenho problema na visão, tem problema nas vistas. A visão está perfeita, amém? Nossa visão está perfeita. É isso mesmo. Então José, irmãos, ele aparece como aquela figura que vai, né, ter o nome pelo faraó de Zafenate-Paneia, né, o sustentador, ou aquele que revela segredos, aquele que descobre os mistérios, né, está dentro desse contexto. E você sabe que nós falávamos semana passada, quando José, né, ele tem tudo agora nas mãos, ele é o governador do Egito, ele está com tudo pronto para agora eu vou me vingar. Eles me botaram numa cisterna, depois eles me venderam, eles queriam era mesmo me matar, e eu vou para ficar escravo, eu fico, né, todos esses anos escravos no Egito, servindo como um escravo, depois eu vou para a prisão, fico lá pelo menos 2 anos,
Olha o que está dentro do coração de José. O quê? Tristeza, mágoa, ressentimento, amargura. E eu falei para vocês, não. Ele não deixou o seu coração amargurar. Você precisa, diga eu preciso, lutar com as armas de Deus para não permitir que a raiz, diga de amargura, entre na minha vida. Nós precisamos ser uma igreja sarada, irmão. Se você não for sarada, você vai contaminar ela. E esse não é o propósito de Deus. Deus chamou você para contagiar com aquilo que Ele já deu a você. A igreja gloriosa, poderosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E é feita de gente que nem eu e você. Cheio de coisas diferentes. Dá para reparar, não dá? Você olha para essa beleza e você fala, ó, como ele é lindo. Aí você olha para o Felipe e fala, ó. Tá vendo? É isso que uma sarada resolve fazer. Não importa o que dizem, é o que você é a tua identidade, é aquilo que está firmado, é aquilo que você crê, é aquilo que o Pai já liberou, é aquilo que o Pai reafirmou sobre você. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Eu tenho prazer nele. Eu ouço Deus falando, eu tenho prazer em você, Sérgio. Para de ouvir as sentenças de acusação na tua mente. Se você não renovar a sua mente, você vai ficar o tempo todo debaixo de uma consciência que te paralisa. E você não entra na porção que Deus já te deu em Cristo Jesus. Algumas figuras do Antigo Testamento prefiguram essa missão de Jesus, José, Moisés, Davi. Diga comigo, o propósito do Pai, diga Deus, não é apenas salvar a criatura, diga filhos, mas sobretudo o santificar. O propósito de você, meu irmão, de Deus na sua vida é santificar você. E a pergunta é, para quê? Nós falávamos, sem a santificação ninguém verá o... E a gente acha que a gente só vai ver o Senhor se a gente for santificado. Ainda que isso seja dentro de uma esfera, isso faz parte. Mas quando você olha esse texto de Hebreus, ele está falando da santificação por causa do corpo. Você não vê Deus no meio porque a raiz de amargura entrou. E imagina alguém amargurado. Estou amargurado com a Cíntia. Se eu estiver amargurado com ela, eu consigo ter relacionamento com ela? Eu consigo olhar no olho dela? Falei semana passada, gostaria eu de dizer, lá na igreja do fulano, tem irmão que tem problema com o irmão. Mas não é lá na igreja do fulano, é na Comunhão Cristã Resgate que isso acontece. E aí? Eu falava semana passada, estava papai e mamãe aqui. Eu falei, você imagina eu com um problema com a minha irmã. Eu não quero falar com a minha irmã, não quero me aproximar da minha irmã. Como estaria o coração dos meus pais? Eu estaria honrando meus pais? E como é que você acha que é diferente com a igreja do Senhor? Quando você tem um problema com o seu irmão, você não resolve. Você desonra o seu pai. É para ser assim? Nunca foi e nunca será, porque está tudo resolvido. Jesus já pagou o preço por mim, por você, das nossas diferenças, dos nossos achismos, seja lá o que for. Mas vamos seguir aqui. A graça nos salva do pecado para uma vida de obediência e santificação. Nos estabelece para o servirmos. Diga, a vida de um cristão, ela tem propósito para servir. Se você não entender que você precisa ser um cristão servidor, irmão, você vai continuar. Jesus já te salvou, graças a Deus. Ninguém vai impedir isso, porque a tua fé fez com que você recebesse essa graça. Mas o propósito de Deus para você nessa terra não será cumprido se você não entender que você foi salvo para servir, para ser canal, para ser ponte, para tocar a vida de outras pessoas. Ontem nós estávamos no velório, no enterro da pastora Aline. É dor, irmão. É sofrimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A maior dor que um ser humano pode perceber é quando ele já partiu e ele está sem o pai. Ou pelo menos a gente acha.
Mas quando a gente sabe que alguém que andou firme na confissão da fé, ainda que por uma interrupção, para mim é anormal. É anormal. Porém, não sei nem como dizer. Mas deixa eu te falar uma coisa. A maior certeza que a gente pode ter é que a gente está nessa terra para cumprir propósito. Diga, eu nasci. Diga mais uma vez, eu nasci para louvor. Diga, eu sou a adoração de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus nessa terra. Eu sei que às vezes você ainda não consegue acessar isso. Algumas canções que a gente canta falando de justiça, você está olhando uma justiça num plano natural, num plano de, sabe, esse merece, esse não merece. É a justiça de Deus, em Cristo Jesus, que se cumpriu para me livrar daquilo que me aprisionava do pecado. E Ele agora não apenas me chama para me salvar, Ele me chama e me santifica, para que eu também seja a justiça dEle aqui nessa terra. Se apresente como alguém que vai ser um ser de justiça de Deus, e não na justiça meramente humana, embora ela faz parte. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos. Diga, pela graça eu sou salvo. Mediante ao quê? A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 8, mediante a fé. Isso não vem de... Está vendo que a fé não vem de você? Olha o que a Bíblia diz, é dom de Deus. Diga, a fé é dom de Deus. Meu irmão, é Ele que liberou para você, é Ele que liberou para mim. Ele liberou para você a fé. É dom, é um presente que Deus nos dá. Sabe, e não é um presente, a graça não é uma coisa assim, ai, que coisa deliciosa. A graça, ela nos desafia a viver uma vida debaixo daquilo que ela liberou sobre nós. Diga, poder de fé, poder de realizar, poder de criar. É isso que Deus está fazendo. Lá no Éden, quando está ali Adão, tudo que foi criado ali, foi criado com um propósito, os frutos que estavam ali tinham conexões espirituais. Quando Deus disse para Adão, não coma do fruto do árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma orientação ou era uma ordem? Pergunto eu para você, Adão e Eva foram enganados? Foi ou não foram? Foram ou não foram? Foram ou não foram? Não foram. Deixa eu falar uma coisa para você, em algum tempo a gente vai poder ensinar um pouco mais sobre isso. Quando a Bíblia diz que Adão e Eva conheceram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse conhecer aqui não é. Muito bem, prazer, Bianca. Eu sou Sérgio. Você se chama como? Já disse, né? Você acha que é esse conhecimento? Esse conhecer aqui é conectar, conexão. Quando eles comeram do fruto que Deus disse para eles não comerem, eles tinham clareza que não era para comer. A Bíblia diz que eles então, sabe, por causa disso, o que acontece? Eles fazem uma conexão num DNA que eles não estavam prontos, num código espiritual. Eles acessaram algo que eles não estavam prontos. Deus tinha orientado. Aí está o livre-arbítrio. Aí está o direito de decidir. Se Deus faz diferente, ele era um ditador, sim ou não? Você vai poder fazer. Eu vou te dar a escolha. O conselho é, coma da árvore da vida. Depois que Adão foi tirado do Éden, a árvore também foi tirada do Éden. Onde que a árvore aparece? Lá na visão de João. Onde ela está? No céu. Porque isso é uma conexão espiritual. Diga, conexão espiritual. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva. Sabe qual é esse conhecimento? Eles se deitou e se relacionaram. Tiveram o quê? Uma conexão. Se tornaram uma carne, uma conexão espiritual. Sexo, intimidade. Não é sexo que fez o homem pecar. Foi a conexão com aquilo que ele não devia fazer. Agora, se isso é uma verdade por um lado, você vai entender Romanos capítulo 5, se eu não me engano. A Bíblia diz que Adão, ele conectou algo que não devia. Sim ou não? E levou toda a humanidade. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Diga, Adão.
mas também por um homem. O último Adão, segundo Adão, ele conectou toda a humanidade, diga toda a humanidade, a uma nova conexão espiritual. Eu quero mostrar isso para vocês aqui. Criado, obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, diga feitura. Somos feitos. Assim como Deus lá no Éden soprou dentro das narinas do homem, ele passou a ser alma, diga vivente. O homem passou a viver. Preste atenção no que eu vou falar para você. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender o que a gente está lendo. A Bíblia diz que quando Deus soprou nas narinas de Adão, o fôlego de vida passou para dentro de Adão, aí ele passou a ser uma alma vivente. Mas quando o homem peca, e ele peca no espiritual, porque ele sabia o que regia toda a vida de Adão, Deus tinha comunhão com Adão, ele se relacionava com Adão. Quando eles caem dessa dimensão espiritual, que ele tinha, né, o protagonismo, que era do espírito, ele cai e despenca, para que você entenda, entre aspas, por uma dimensão natural, caída emocional, ele passa a ser. Quer ver prova disso? Que isso é uma realidade? O que eles fizeram logo depois que isso acontece? Eles viram que estavam nus e fazem o quê? Um avental para cobrir a sua nudez. Diga, o homem, toda vez que ele erra, ele tenta cobrir a nudez dele. Isso é coisa da alma caída. Sabe o que uma alma espiritual ou uma mente espiritual faz? Quando ela errou e falhou, ela acessa aquilo que precisa acessar, o sangue de Jesus Cristo. E ela não tem mais acusação que fica diante dela. Tu é um pecador, tu é um pecador. Eu não sou um pecador. Eu posso até pecar, mas não é o pecado que me tira da graça que já me foi liberada. Mas Sérgio, você está falando o quê? Você está falando que isso é um passaporte para o pecado, ah é? Então tudo que você já ouviu ou já ouvi, a gente já tinha que parar de pecar há muito tempo, sim ou não? Por que você continua fazendo essas coisas que você faz e que eu faço? Se a gente é tão espiritual assim, por que isso não está resolvido? É porque a gente está acessando a coisa com a mente caída. A Bíblia diz que Deus, Rogério falou aqui, nos deu a mente de... É pela mente caída que eu renovo Romanos capítulo 12, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de... Não vou experimentar, eu já experimentei em Cristo Jesus. Tem gente que está esperando algo acontecer. Vai acontecer. Um dia, irmão, nós o veremos completamente como nós acabamos de ler, de cantar. Veremos plenamente, mas ele já é a imagem. Ele já é, sabe, aquilo que era do invisível, agora se torna visível. Ele, Jesus, ele é a plenitude dos tempos. Jesus inaugurou um tempo fim, diga tempo fim, quando ele veio à terra. Ali começa o tempo do fim. Quanto tempo já tem isso, irmãos? Os 2000 anos? Segundo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Diga, Deus quer me levar a entrar numa dimensão do eterno. Olha como é que é complicado, que eu vou falar para você. Lembra de Gênesis capítulo logo 1? A Bíblia diz, e Deus criou o céu e a terra. Logo depois, pergunto eu para você, Deus cria alguma coisa sem forma e vazia, irmão? Alguns estudiosos dizem que acontece tem um hiato aí, tem um buraco, e aí vai a ciência, vai falar, aconteceu isso. Mas resumo, vou chegar onde que eu quero chegar. E a Bíblia diz, e Deus disse, haja, e houve, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, você quer ver o Deus triuno, a trindade, como alguns chamam, diga, a trindade é um só. Não vai ter 3 tronos no céu. É um trono. Ele se divide em 3 em funções e propósito. Você é um ser que também tem 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Mas você é um só. Escute o que eu vou falar para você. Você e eu
precisamos entrar na dimensão do eterno. Salmo 90, verso 4, se eu não me engano. Um dia para Deus é como? E 1000 anos como um? Quando Deus disse, haja luz, houve luz, sim ou não? Mas pergunto para você, por que no quarto dia aparece o sol? Hã? Se tinha luz, como é que no quarto dia que vai aparecer o sol, irmão? Que história é essa? Tem gente que diz assim, Deus é uma energia. Meu irmão, energia é coisa dessa dimensão. Deus não é uma energia. Deus é criador de todas as coisas. Até porque ele não existe. Ele sempre existiu. Não vai entrar nesse mérito comigo, porque nem eu e você vamos saber explicar isso. Aí diz a música, ninguém explica Deus. Porque se sol é parte dessa dimensão que Deus criou, os luminares, sabe, as estrelas, né, os seres inanimados, estão lá. Mas, meu irmão, isso faz parte de algo que, sabe, veio a existir. Significa que Deus, ele é antes disso tudo. E haja luz, e a luz estava antes dessa luz, dessa energia do sol, do campo magnético que reflete, que faz estrelas, etc, etc. Paulo vai nos dar instruções para reformar a vida da igreja em Creta, na Grécia. Olha aqui comigo, Tito, capítulo 2, verso de 11 a 14. Está na Bíblia, Tito, tá? De repente você nunca ouviu falar nele, mas ele existe. Não é Timóteo, é Tito. Perto de Timóteo, lá mais por fim do Novo Testamento. Portanto, verso 11, verso de 11 a 14. Portanto, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instruiu, olha aí, ó. Olha aqui, cadê aqui? Deixa eu apertar aqui, ó. Você vai usar isso aqui daqui a pouco, tá, mano? Ó, vai te ajudar. Ela nos instruiu a renunciar à impiedade dos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Salvador Jesus Cristo, verso 14, ele se entregou por nós, diga, se entregou por nós, a fim de nos remir, diga, remir. Não tem nada que debaixo da remissão de Jesus Cristo já não esteja paga. Ele nos remir de toda o quê? Ficou alguma iniquidade de fora, irmão? Toda iniquidade. E purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É o verso 14, né? Então, preste atenção aqui, meu irmão. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Saulo é parceiro mesmo. Que desculpa, irmão. Tem que deixar sair. Deixa sair, irmão. O Saulo é um dos caras que eu mais conheço, que é mais espontâneo. Até quando ele faz besteira, ele fala, ai meu Deus, espera aí, calma aí, perdão aí. Eu amo essa naturalidade dele. Até quando eles ficam ali, vamos louvar, lá de dentro. Ai. Mediante a fé, isso não, isso eu já li, meu pai, que dei aqui você. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diga, educando-nos. Meu irmão, você precisa ser educado. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Deus nos castiga como filhos. Nos educa como filhos. Uma geração que não é educada, ela vai trazer dor aos seus pais. Ela vai desonrar uma nação. Ela vai desonrar uma sociedade. Uma geração que não é educada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho, é melhor errar fazendo errado do que ser omisso. Não estou falando que é para você errar. Eu estou falando que a omissão é pior do que errar. Porque o que você erra, você pode consertar. A omissão, ela faz com que você fique, não fui eu.
Sabe o que você faz? Foi alguém. Foi você. Pai, mãe. Sabe por que eu sou assim? Por causa de vocês. Aí, pastor, se tu orasse mesmo, se tu jejuasse mesmo, a minha vida estava fluindo. Tu não ora e não jejua, minha vida está essa desgraceira toda. Se José fica pensando desse jeito, ele fala, ops, para. Vocês todos, reuniu todo mundo e falou, para. Ele chora, ele diz, não foi vocês que me colocaram aqui. Foi Deus que providenciou para que eu chegasse aqui. Um homem e uma mulher de Deus que entende sobre propósito, ele nunca vai estar, sabe, num sentido, sabe, ele pode ficar até confuso, ele pode ficar, como a Bíblia diz lá em Coríntios, sabe, desamparado, meio desnorteado, mas ele nunca vai se sentir desamparado. Ele pode ficar até angustiado, mas ele nunca vai baixar a guarda, porque ele vai atirar e sabe que tem inimigo que Deus vai pegar ele. Posso ouvir um amém? Reeducar. Vou ter que ler só. Vou só ler, senão não tem tempo, a gente vai encerrar daqui a alguns minutinhos. Salvador, a todos os educandos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvador a todos os homens, educando-os para que renegadas, diga renunciadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, de uma forma o quê? Diga comigo, sensata. Significa isso? Que tem bom senso, prudente, justa, pessoa que procede com justiça. Deus te chamou para agir nessa terra com justiça. E a justiça dele. E piedosamente. O que é ser piedoso, Sérgio? Vocês falam tanto de ser piedoso. Nós precisamos ser piedoso. O que é ser alguém piedoso? É alguém que pratica os princípios religiosos. Igual seria alguém devoto, alguém vocacionado, alguém que sabe para que existe, alguém que sabe por que ele é crente, alguém que sabe, não, eu sou crente porque me falaram que eu sou crente, disseram que lá na igreja nós somos crentes, e me falaram que eu sou cristão, que eu sou Bíblia, tá? O que você confessa sobre ela? O que você afirma sobre ela? Se muita gente que está cercado você, ao seu lado, na sua escola, no seu trabalho, disser para você, você é um bobo, um louco, um palhaço, um otário, um vacilão, o que você vai falar da sua confissão de fé? De que maneira você vai se portar? Vai sair xingando todo mundo? Vai dizer para todo mundo que eles vão tudo para o inferno? Se Jesus disse, eu vim para salvar os homens, Ele quer que você seja um canal dele. Que Deus te dê sabedoria e discernimento lá na tua faculdade, no teu negócio, na tua casa, no teu trabalho, para ser um agente de bênção de Deus na vida dessas pessoas. Porque se elas não provaram ainda, é porque a gente não está fazendo o conhecê-lo. Nós não estamos, a gente só diz que é crente. A gente diz que é, mas eles não. Mas faça eles serem. Como isso, Sérgio? Prega para eles. Deixa que eles ouçam, porque a fé vem através do e o ouvir pela palavra daquilo que você prega e não daquilo que você sentencia. Prega, fala, anuncia as boas novas, diga boas novas. Que é o quê? Prática de princípio religioso, devoção, compaixão, misericórdia. É isso que é ser piedoso. Você é alguém de compaixão? Você é alguém misericordioso? Guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A graça salva, diga comigo, a graça salva. Mas também, diga mais também. Saulo estava falando que ele está lendo um livro do Martin Lloyd Jones. Quer livro bom para ler? Quer escritor bom para ler? Lê o Martin Lloyd Jones. Meu irmão, ele é um cara sensacional, que tudo que ele tem escrito tem sido revelado e liberado pelo Espírito Santo. Como é o livro que você está lendo, Saulo? O nome, o título? Depressão Espiritual.
Aí tem um monte de crente que vai falar assim, eu não tenho depressão espiritual. Uma depressão, uma pressão que te abaixa, ela te comprime. E tem um monte de gente, em muitas ocasiões, eu e você estamos debaixo de depressão espiritual e ficamos negando. Tenho não. E não age pela fé, não vai ler, não vai conhecer. Eu não tenho dúvida, o que você está aprendendo já está te levando a um lugar. Caramba, meu. Que isso, mano? Ah, sou eu que tenho que agir. É você que tem que agir. É você que tem que posicionar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nem sei mais o que eu ia falar, mas deixa eu falar. A graça salva, mas também ensina e educa para uma vida sóbria e piedosa. Eu vou falar aqui 3 tempos. Eu lembrei que eu ia falar. Que não é agora, não, já era lá atrás. Na dimensão, irmão, do eterno, não cabe, diga não cabe. Tempo. Tem uma outra coisa que eu me esqueci. Não cabe. Pergunto eu a você, como pode um ser humano ter 2.000 demônios dentro dele? Ou 6.000? Eu estou falando de situações bíblicas. Alguns casos tinham 1.000, alguns casos tinham 2.000, alguns casos tinham 6.000. Cabe isso numa dimensão humana? De espaço do Cronos? Pergunto eu para você, como é que é um dia como 1.000 e 1.000 como 1? Isso cabe no espaço do tempo? Se a gente não aprender a se mover na ação da atividade, daquilo que a fé faz, a fé não anda pelo que vê, ela anda pelo que ela crê, você vai ficar confinado a uma dimensão que te deprime. E tantas vezes, se você olhar para o tempo, vai dizer, por que isso ainda não aconteceu comigo? Porque você está se movendo no Cronos. Para de olhar para o Cronos, nega o Cronos e ativa aquilo que está no eterno. Deus disse, Deus vela pela sua palavra, Ele vai cumprir. Seja tua esposa, teu esposo, tua filha, teu filho, um negócio. Não entra nesse lugar. Se você não negar essas coisas, elas vão te roubar. Sabe o que José fez? Eu já entendi que não foram vocês que me venderam. Foi o Senhor que me trouxe aqui para sustentar todas as coisas. Amém? E aí eu e você precisamos entender os teus 3 tempos da salvação. Estão aí nos versos 11, 12 e 13 de Tito. Passado. Põe aí o verso 11, por favor, eu termino aqui, mesmo sem concluir o restante. Eu sou bom nisso. Muito bom. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os... Quando ela se manifestou? Se manifestou, foi quando? Diga passado. Vou te mostrar agora uma do presente. Verso 12. Ela nos instrui a renunciar à impiedade e os desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta. É do passado, é do presente, mas também ele já tem uma liberação para o futuro. Diga amém. Verso 13. Enquanto o quê? Aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Um dia Ele virá para nos buscar, irmão. E eu preciso, quando eu digo me preparar, não é preparar tipo assim, eu preciso. Se você não sabe, tem muita gente que não dorme sem roupa, porque se Jesus vier e se Ele tiver sem roupa, Ele não sobe. Como que a gente pode viver isso, irmão? Eu não estou brincando. Isso é pregado, irmãos. Isso é ensinado, irmãos. Isso é propagado, irmãos. Você acha que é esse corpo aqui que está em negócio? Meu irmão, existe um sangue que me cobre da cabeça ao pé, que me redimiu. Quando Deus olha pelo Cristo que está em mim. Eu sou feitura dele, recriado nele. Quando o diabo olha para mim, ele fala, não posso.
Não posso contra o Sérgio que está em Cristo Jesus e o Cristo Jesus que está no Sérgio. Ou tu acha que o diabo me teme? Na minha pessoa. Porque tu ora muito, tu jejua muito. Meu irmão, isso são ferramentas para nos manter conectado. Sabe? Conectado, uma conexão espiritual. É assim que você é fortalecido. Mas não é isso que te salva. Não é isso que te faz prevalecer. O que te faz prevalecer é aquilo que você já recebeu e se apropriou em Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança. E eu termino no último versículo, já passei alguns minutos. Por isso, 1 Pedro 1, 13 e 16. E nós nem vamos, a Nath está aqui no violão, mas a gente já vai entrar. Nós temos hoje a nossa assembleia. Nós queremos fazer uma apresentação para vocês. Não vai demorar muito tempo, por isso nós estamos terminando um pouquinho antes. Para a gente fazer uma apresentação para vocês que nós já tínhamos dito que nós faríamos. Né, de como nós estamos nos movendo, né, como a nossa comunidade aqui local, de fé, de que maneira que a gente tem, né, sido ministrado, compartilhado junto com alguns irmãos. Existe investimento de tempo, de pensar, de gastar, sabe, para que nós possamos ser uma igreja mais funcional, uma igreja, sabe, mais relevante. E para isso, 1 Pedro capítulo 1, verso 13 e 16 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, diga entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente aonde? Diga na graça, na graça que vos está sendo trazida na revelação de quem? De Jesus Cristo. Como filhos da obediência, é assim que Deus te vê, como filhos da obediência. Diga, Deus não me vê como filho da desobediência. Ele já até me viu, Efésios capítulo 2. Vós, quando estavais perdidos nos vossos delitos, e eu vos o quê? O que a Bíblia diz? Eu vos dei vida. Se você, quando estava em desobediência, recebeu vida, imagina que você agora está na vida da vida. O que ele não vai liberar para você? Isso não é só para a gente ficar empolgadinho, isso é para a gente se apropriar. Isso é para a gente dizer, obrigado, papai. Obrigado, porque eu em Cristo Jesus, eu recebo uma dimensão que nem Adão recebeu. Vou repetir para você. O que eu recebo em Jesus, e depois eu vou compartilhar com você, não vai ser hoje. Eu não sei se vai ser semana que vem ou se vai ser outro dia, porque o Saulo vai ministrar aqui algo que ele começou a ministrar num domingo, que foi o domingo de carnaval. Então, eu não sei se vai ser o próximo, ou se eu vou continuar o próximo, vou conversar com ele. Mas ele falou que quer compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado com ele. Eu amo ouvir, irmãos. Eu amo aprender. Eu quero ser alguém que tem sede para aprender sobre Deus. Eu não me conformo. Você tem não sei quantos anos de crente. Interessa. Eu quero mais, eu tenho sede mais, Deus tem mais. Eu não vou me limitar ao tempo, ao espaço, eu não vou me limitar às coisas desse sistema. Eu quero mais, Deus tem eternidade, Deus tem liberações fantásticas para mim. E eu quero provar, eu quero experimentar, eu quero viver e eu quero ser aquilo que Ele tem desejado de mim. E eu espero que você também. Está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o que? É santo, diga é santo. Aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Meu irmão, isso não é uma invenção do homem. Quando ele diz assim, ser santo, você diz, eu não, sou não. Meu irmão, é Deus que está dizendo, tornai-vos santos. Assim como eu sou, tornai-vos santos. Também vós mesmos em todo o vosso quê? Procedimento. Porque está escrito, sede santos. Porque eu sou? Perguntou para você. Você é pai? Hein, Bruno? Bruno é bom de fazer filho. Não sei se ele vai parar agora. Já falaram, faz aquele negocinho para dar uma interrompida. Ele não quer, isso é com vocês. Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu sei o quanto esse cara se esforça para dar o melhor para os filhos dele. O quanto ele se preocupa para dar o melhor para a mulher dele. Ontem ele ministrava aqui. Ter contentamento em Deus. Está aprendendo, né? Meu irmão, a gente nunca vai ter tudo que a gente deseja, tudo que a gente ama. Mas se você amar tudo que você tem, faz uma diferença enorme. Cara, ama a mulher que você tem, cara. Ama os filhos que você tem. Ama os irmãos que você tem. Ama os pais que você tem. Eles não são perfeitos, eles não são o melhor, mas eles podem ser para você o melhor. Meu filho chega para mim, ele acha que eu sou bobo, mas não sou. Pai, tu é o melhor pai que existe. Tu é meu herói. Aí isso só me faz olhar para a grande misericórdia de Deus. Eu sei que isso não é uma verdade plena, absoluta, mas eu me esforço para ser esse pai. Mesmo com as minhas limitações, eu me esforço para ser esse irmão, esse amigo. Porque eu tenho aprendido isso do meu pai. Aprendi dos meus pais naturais. Aprendo com vocês. Eu fiquei chocado ontem, no velório, a multidão de gente que tinha lá. Eu não sei se era a Aline, eu não sei se era o Valbinho. Eles eram pessoas amadas. São, né? Por quê? Vai num enterro de gente que é odiado. É horrível. Vai no enterro de gente que vive uma vida. É horrível. Já estou me delongando demais. Vem, Felipe, por favor. Feche seus olhos.